Oi, Maurício! Ei, Magali, que bom, bom te ver, bom estar aqui com Seja vocês. bem-vindo! Seja bem-vindo! Obrigado. Que gostoso receber você aqui. Legal, que bom, obrigado, valeu. Muito bom recebê-lo mesmo. Para quem não conhece, deixa eu me apresentar antes, né? A gente vai gravar essa live, então eu sou a Magali, sou uma das cofundadoras da EIT. Essa coisa do diálogo que transforma sempre esteve presente na minha vida. E então fazer parte de uma rede colaborativa cujo objetivo é dialogar e é transformar, realmente é um privilégio para mim. E a gente está hoje, Maurício, nos 3 dias do Roadshow, que é um evento, a gente está fazendo várias sessões simultâneas, que são sessões que têm o objetivo de compartilhar um pouco da nossa prática, compartilhar um pouco daquilo que a gente acredita, né? E trazer também alguns clientes para contar de projetos e poder disseminar aí uma cultura benchmark, fazer benchmark. Então, é um roadshow mesmo, né? Então, a gente tem as lives, né, que são temas bem específicos, e a gente está convidando pessoas como você. A gente tem os Eight Connectas, que são mais de um cliente com projetos, essa troca de como que os projetos estão acontecendo. A gente tem também as Eight práticas, que aí sim é experimentar um pouco das práticas que a gente faz nas organizações, é experimentar mesmo. E a gente também tem os Eight Talks, que também são convidados específicos para clientes para experimentarem coisas diferentes daquilo que eles eventualmente já têm. Mas as lives são muito especiais, porque a gente tem a oportunidade assim, ó, de, né, conversar um a um. E eu quero apresentar o Maurício. Maurício, ele é formado em hotelaria e turismo pela Universidade de Caxias do Sul. Você é do Sul, Maurício? Não, eu sou Não, um né? pouquinho mais do sul, na verdade, eu sou da Argentina, então um pouquinho mais do sul. Ah, então. Que eu olhei assim o seu currículo e falei, será que ele é do Sul? Eu não sabia, eu fiquei para te perguntar. Ele é pós-graduado também em gestão estratégica e marketing pela Universidade Federal de Minas Gerais. E aí depois a gente vai saber como é que você chegou em Minas, tá? Pelo também no programa de desenvolvimento de dirigentes da Fundação Dom Cabral, que é uma organização super reconhecida aqui no Brasil, né? Já trabalhou na TIM como gestor de comunicação, na Child Fund Brasil, que é um fundo para crianças, e hoje o Maurício atua como vice-presidente da Conservação Internacional no Brasil, que é uma organização sem fins lucrativos de proteção à natureza e para o bem-estar humano. A gente quer saber um pouquinho mais sobre isso, Maurício. E o tema da nossa live, né, é dilemas do líder, né, o papel do executivo na transformação e na cultura. E esse tema foi escolhido porque a gente percebe em várias rodas de conversas com executivos, a gente tem percebido o quanto esse público tem uma importância grande nesse processo de mudança cultural, né? E a gente vê também o quanto que a gente precisa depositar energia para olhar para esse líder, para os dilemas desse líder, né, Maurício? Então, por isso que a gente escolheu esse tema. Mas antes da gente falar desse tema, eu quero saber como é que você foi parar em Minas? Você está em Minas, é isso? Sim, é. Não, primeiro, muito obrigado pelo convite, Magali, assim, essa maratona que vocês estão fazendo na Eight Diálogos é fantástica, né, assim, assuntos super interessantes, vocês estão de parabéns aí em desenvolver tanta coisa bacana, aproveitando que tem mais gente, talvez, mais em casa, né, e aproveitar esse momento e poder consumir mais esse tipo de informação, muito bacana. Bom, eu nasci na Argentina, mas morei quase toda a minha vida no Brasil. E durante um bom período da minha vida eu morei em Minas Gerais, eu vim para cá para trabalhar na TIM, na verdade, na época do começo da privatização das telecomunicações, aí tive uma experiência fantástica em startup de uma empresa, antes de chamar TIM, ela chamava Maxitel, enfim, toda uma startup de uma empresa, e isso me deu uma experiência e um gosto pelo trabalho, por fazer as coisas fantástico. Eu trabalhei 12 anos na TIM, aí depois passei um tempo no Child Fund, que é uma organização
que trabalha com apadrinhamento de criança, ou seja, trabalha com desenvolvimento infantil, na verdade. E agora, mais recentemente, nos últimos 6 anos já, eu estou na conservação internacional. E nos últimos 2 desses 6 eu estou como vice-presidente da CI, que é a pessoa que gera a organização aqui no Brasil, né? Legal. E falando um pouquinho da CI, né, assim, para o Conta pra pessoal poder gente. conhecer, Fala um pouco mais. a Conservação Internacional, né, CI, que a gente chama, é uma organização que é uma organização ambiental. Ela está presente em 30 países há 33 anos já. E a nossa missão é a proteção da natureza para o bem-estar das pessoas. Então, a gente tem esse daí é o nosso mote, assim, nossa missão, é isso que a gente faz. Só que a gente faz isso por meio de 2 importantes pilares. Uma que a gente é uma organização baseada em ciência, então tudo que a gente faz tem um embasamento científico muito forte. E outra questão é que a gente faz tudo que a gente faz com parcerias. Parcerias com outras organizações do terceiro setor, com empresas privadas, com governo em diferentes esferas, enfim. Essa é a nossa forma de trabalhar. E a gente atua aqui no Brasil, basicamente na Amazônia, no Cerrado, e também na região costeira e marinha da Mata Atlântica, no sul da Bahia. Esses são os nossos focos de atuação. E quando eu falo de proteção à natureza, que é a nossa missão, a nossa prioridade é proteger o que tem de mais essencial para a nossa sobrevivência como espécie humana, que é a disponibilidade de água, que é o acesso ao ar puro, produção de alimento e estabilidade climática. Sem essas coisas, não dá para a gente ficar nesse lugar que a gente chama de casa, nesse lugar que a gente chama de planeta. Então, o nosso trabalho é sempre na busca de soluções, no sentido de manter a floresta em pé, os oceanos saudáveis, ou seja, conservar lugares que são imprescindíveis para a nossa vida, né? E por isso que a gente sempre fala que a gente precisa da natureza para prosperar. É uma coisa que a gente sempre fica batendo no martelo. Porque sem ela, no fim das contas, a gente não tem muita chance de sobreviver sem a natureza, né? E também para reforçar que a gente faz parte desse sistema maior. E a natureza tem um papel primordial nesse sistema, né? E por mais que a gente ache um pouco que nós somos os caras, né? Na prática, a natureza não precisa da gente. É a gente que precisa dela, né? A natureza fica muito bem sem a gente. Agora, a gente sem ela, aí é um pouco mais difícil, né? Então, essa é um pouco a CI, né? Assim, mas no contexto atual, a gente está num momento bem crítico assim, para realizar a nossa missão, né? Com toda essa questão da pandemia e toda essa mudança que a gente está tendo no mundo todo, né? Então, nunca foi tão importante. Está difícil a gente fazer a nossa missão, mas, por outro lado, nunca foi tão importante, nunca foi tão urgente harmonizar o nosso relacionamento com o da natureza, com o do planeta e entre nós mesmos, né? Então, esse diálogo aí, né? Então... Ainda mais nesse contexto, né? Que a gente... Tem várias pessoas, hoje mesmo a gente estava numa sessão, uma das pessoas falou assim, olha, a natureza está gritando, está pedindo para retomar a nossa origem, né? Do tipo, volta e vê o que vocês estão fazendo. Então, assim, esse contexto é um contexto muito emergente, né? Muito necessário a gente realmente olhar para isso e com certeza o trabalho da CI se faz muito necessário. Ao mesmo tempo também, eu estive há 2 semanas atrás com um grupo de quase 50 líderes de organizações sem fins lucrativos e a gente estava falando quanto que essas organizações tiveram que se reinventar também, né? Porque a gente está falando que é um contexto que está impactando todos os negócios, todas as esferas, todos os processos. Então, como é que a gente faz para se reinventar também, né? Porque tem muita atividade que a gente tem que realizar em campo, vamos assim dizer, perto de unidade de conservação, com povos indígenas e tudo, que claramente a gente não está conseguindo fazer em loco. Porque, enfim, por 1000 razões, aglomerar e tudo mais não é ideal, quanto menos com povos tradicionais, que são muitas vezes muito mais suscetíveis à Covid e tudo mais. Então, reinventar é a palavra que tem reinado nos últimos meses mesmo. Agora, Maurício, por que você aceitou? Não sei se foi uma escolha ou se foi realmente uma oportunidade e tal. Você sair de uma corporação como a TIM e ir para uma organização como a Childhood, Child Fund, que foi a primeira, né, organização sem fins lucrativos que você foi. Por que você decidiu fazer essa mudança aí de
de posicionamento, talvez? Na TIM, eu trabalhava muito na área de comunicação corporativa e na empresa, os investimentos de responsabilidade social, eles estavam na minha área. E nisso, eu tive uma líder fantástica por muitos anos, que chama-se Eliane Álvares, e ela coordenava toda essa parte da responsabilidade social, e isso ficava muito na minha responsabilidade, naquele processo, trabalhando na TIM. E eu me identifiquei muito com isso. Ou seja, de tudo que eu fazia na TIM, o que mais me dava brilho nos olhos era o trabalho de investimento social que a organização fazia, investimento social privado, né, que a organização que a TIM fazia. Então, isso era o que me dava mais tesão, na verdade. Uhum. Então, com isso, foi uma tendência natural eu procurar oportunidades que pudessem fazer eu crescer profissionalmente nesse lado do terceiro setor. E aí, buscar organizações internacionais acabou sendo bacana porque traz um nível de organização e de modelo de gestão bem similar a uma empresa privada, só que com uma finalidade incrivelmente mais, com um propósito muito mais interessante para mim pessoalmente, né? Então isso, se eu pudesse, ao mesmo tempo de ganhar dinheiro, estar, né, ser remunerado e fazer um impacto maior na sociedade, putz, aí eu estava trabalhando no lugar dos sonhos, né? E isso que vem acontecendo nos últimos anos, graças a Deus. Legal. Você falou de duas coisas bem interessantes, né? O quanto que um líder ele foi importante para que você pudesse né, ter o apoio e suporte para se movimentar em direção a algo que era a sua paixão, né? Pelo que eu entendi. E o quanto também que você se ouviu para você perceber a sua vocação, o seu talento, a sua paixão para você fazer esse movimento. Conta um pouquinho mais do que você pensa a respeito dessa questão da liderança, né? Desse lugar onde a liderança está para os seus colaboradores encontrarem esses lugares de realmente prazer de trabalho. Bom, a primeira coisa que me vem à mente é inspiração, né? Não tem jeito, assim, na minha carreira profissional eu tive os líderes numa boa parcela me inspiraram muito, sabe? Isso acaba sendo um grande motivador para eu estar em determinado lugar trabalhando, sabe? Uhum. E claro que nem todos te inspiram em tudo, mas tem determinados detalhes que que é aquela coisa que fala, é isso que eu queria me inspirar, que eu queria construir sobre isso para poder incorporar no que eu faço, né? Então, acho que isso acho que o papel de inspirador que o líder tem é muito, muito grande, né? Eu não sei, a gente pode, para quem tem filhos, acho que fica mais fácil fazer essa correlação com o papel que a gente tem com os nossos filhos, né? Porque acaba que no final a gente acaba sendo referência tudo para o bem e para o mal, né? Então, claro que do lado profissional é diferente, né? Mas de certa forma é uma forma da gente olhar e trazer um pouco para você daquilo que essa pessoa contribui e que te toca, né? Que você se identifica com isso, né? Você tem filhos, Maurício? Tenho dois. Tem dois, né? Tem o Tomás, de 12 anos, e o Santiago, de 7. Ai, que legal. Então você está falando como que causa... Com propriedade. Com propriedade, né? Com propriedade. E agora, nessa quarentena, que nosso papel ficou ainda mais relevante aí no estudo e tudo, isso daí está bem, bem claro, na verdade. Como é que vocês estão conseguindo se virar com escola online, filho em casa, trabalho, reuniões? Como é que tudo está acontecendo? Assim, aí você me perguntou por que eu estou em Minas. Na verdade, eu moro no Rio de Janeiro. Depois de passar um mês e meio no Rio, no nosso apartamento, minha esposa e meus filhos, depois de um mês e meio, quase que a gente achou que a gente ia enlouquecer, né? No apartamento fechado. Então, aí a gente optou por alugar uma casa temporariamente em Minas. A minha esposa é daqui de Minas, eu morei muito tempo aqui. Então, a gente acabou privilegiando um lugar com espaço. E isso foi determinante para a gente poder fazer esse apoio com as crianças. Porque na medida que elas não estão na aula online, ou na aula de inglês, que também é online, claro, elas estão com um espaço
ao ar livre, e isso ajuda muito nesse processo e não demanda tanto da gente ter que ficar em cima, controlando o tempo que está na televisão ou no No videogame, no computador, né? tablet, exatamente, É, entendeu? Então isso exato. ajuda muito aí nesse Legal, muito, processo. muito bacana. Que bom, que E, enfim, privilégio, é né? todo um desafio, é todo um desafio, é todo um desafio. Tem que fazer essa gestão de um jeito bem concatenado, né? Bom, mas a gente começou falando, né? Eu trouxe essa coisa que as nossas conversas com executivos, e você, inclusive, é um deles, né? Participa de um dos programas que a gente tem, chama-se Dilemas em Foco, e o objetivo é realmente a gente, de um jeito estruturado, com um método de aprendizagem coletiva, co-desenvolvimento, ajudar os executivos a conversarem, mas a gente tem percebido o quanto que o executivo brasileiro, né, e de maneira geral, o executivo no mundo todo, tem uma relevância e uma importância para a geração de cultura organizacional, né? Quanto que ele promove ou quanto que ele não promove, o quanto que ele consegue ou não consegue. Mas a gente também vê que existe um leque de dificuldade, inclusive, para esse líder conseguir ter um espaço seguro, um espaço confortável para ele trazer e se desenvolver, né? E ele poder olhar para suas questões e colocar em pauta o seu desenvolvimento, né? A gente fala que tinha uma máxima, eu lembro quando eu trabalhava em RH, a gente falava assim, quanto mais você sobe, mais solitário você fica, né? E aí tem até pesquisas que falam sobre isso, já deve ter visto, né, Maurício? Sim. O próprio Tim Cook que fez, que substituiu Jobs. o Jobs, exatamente, né? Ele trouxe uma frase, né? Ele fala, o trabalho é meio solitário, né? E aí tem outras pesquisas, tem uma pesquisa de Harvard também que mostra e que falou quanto mais, né, você confirmou esse sentimento de solidão, né, de tô sozinho para eu poder decidir coisas ou para eu poder, inclusive, discutir as minhas questões. Você concorda com isso? Você tem a mesma percepção? Como é que é isso para Não, você? acho que tem sentido, assim, para mim tem todo sentido. Tem uma certa solidão que eu acho que está ligada à tomada de decisão. Então, aí quando a gente fala de liderança, tem essa conexão ali. Do ponto de vista, e aí já a minha cabeça já tenta logo buscar a solução para isso, né? Apesar, eu concordo que é isso, mas a gente tenta logo ver, e aí, o que a gente faz com isso, né? Acho que assim o trabalho do coaching é sensacional, um coaching externo que é o melhor amigo, né, nesse momento, né, nessa solidão, vamos assim dizer. Então o trabalho de coaching é excelente, tem se mostrado excelente, pelo menos para mim, muito, muito importante. Mas eu acho que também tem outra questão que aí talvez é mais interna do líder dentro da sua organização, que tem a ver com buscar arranjos de governança que contribuem para fazer com que as decisões sejam embasadas em premissas que consideram uma rede mais ampla de pessoas de certa responsabilidade, né? Ou seja, é meio que criar uma ramificação que seja sistematizada para organizar que os insumos para a tomada de decisão contribuam efetivamente e diminuem um pouco essa solidão. Então, acho que tem essa questão também que é importante trazer. E eu me arrisco a dizer que essa visão mais coletiva e participativa na gestão, ela que necessariamente considera as partes interessadas, né, os stakeholders, né, acho que ela acaba diminuindo um pouco esse isolamento intrínseco aí da decisão e da liderança. Sem com isso, claro, tirar a responsabilidade do gestor que tem que tomar decisão, de fato. No final, ele é o que se espera do gestor na prática, né? Que ele tome a decisão final. Mas até chegar a ela, essa construção sendo feita de forma a considerar insumo e fazer um trabalho mais participativo, eu acho que ela acaba diminuindo um pouco o gap, assim, pelo menos a experiência que eu tenho tido. E aí talvez isso tenha um pouco de contraponto entre o que era um gestor antes, algum tempo atrás, porque eu, de certa forma, sou dessa escola, os meus gestores são, né?
e um gestor mais de agora. Conta um Entendeu? pouco dessa diferença para a gente. O que você percebe de diferença desse gestor de um pouco tempo atrás para o gestor de hoje? Acho que tem uma questão. A primeira questão, ela é que o gestor, digamos assim, de um tempo atrás, não dá para chamar de antigo porque varia muito de cabeça e tudo, não está no tempo, está muito mais aqui do que no tempo, mas enfim. Eu acho que existia uma pressuposição de que aquele gestor ele tinha que saber tudo e que ele não podia errar. Então tem um certo nível de super-herói ali atrelado, assim, eu estou só fazendo essa caricatura para ficar mais claro. Mas tinha uma expectativa que fosse solucionador de todos os problemas, né? E que soubesse de tudo e tudo. Isso, logicamente, que não é verdade. Fato que não é verdade, mesmo porque a gente é humano, a gente é imperfeito. Então, só por isso a gente já imagina, né? Então, eu acho que na hora que isso é mais claro e você incorpora na gestão, na governança, no modo de gerir, visões que são complementares, isso faz uma diferença danada, né, na gestão. E, de novo, a primeira reação que pode ter é uma isenção da responsabilidade de decidir, de gerir. Não, não é isso. Não é isso. É só você olhar para o lado e poder trazer mais informações, mais pontos de vista, para que a sua decisão seja embasada numa coisa um pouco mais ampla que só você. Legal. Então acho que o que você está dizendo então antes eu tinha um receio, um certo medo até de me colocar nesse lugar do, poxa, eu vou ter que tomar uma decisão, não vou perguntar, porque senão não estou fazendo o meu papel. E hoje eu posso incorporar novas percepções, perguntar mais e querer saber um pouco mais o que o outro pensa para que isso seja incorporado no meu processo de decisão. É isso? E para mim isso tem sido um aprendizado, principalmente na CI. Eu não sou, a minha formação não é em ciências ambientais. Então, assim, já logo de cara, né? Assim, toma tapa na cara, né? Exato, assim, a minha primeira formação é administração de hotel, depois eu fiz turismo, aí evoluí para uma pós-graduação em gestão estratégica com base em comunicação, e aí fui mais para gestão. E aí, claramente, o que se esperava de alguém sentado na vice-presidência da CI é um biólogo, um engenheiro florestal, oceanógrafo, sei lá, coisa do tipo. E não que isso não seja importante, mas não necessariamente. Você pode ter uma visão de gestão que, com uma certa sensibilidade, você consegue fazer uma boa gestão. E é claro que para assuntos técnicos, eu tenho pessoas da minha equipe excelentes em cada uma das expertises, que são meu braço direito e esquerdo para determinadas questões, óbvio. E qual é o problema disso? Né? Ou seja, que isso fique claro no modelo de gestão. E essas pessoas que trabalham comigo, que são o Guilherme, que é o cara que entende tudo de oceano, o Miguel, que é o cara que entende tudo de paisagens terrestres, a Daniele, que entende de restauração, todas essas pessoas, elas me ajudam muito para que a minha decisão seja embasada em expertise que eles sabem. Então, acho que essa conversa é muito, muito interessante, assim, sabe? E o que você me faz pensar também é que quando eu também me coloco nesse lugar do não saber, eu abro possibilidades para eu conseguir olhar para a minha humanidade, né? O Marcelo até colocou aqui, o Marcelo Pacheco, né? Que é uma visão muito antiga, achar que só o líder tem todas as respostas. Então, assim, eu posso perguntar e acolher, né, todas as respostas que chegam, porque realmente é uma quebra de paradigma, né? Não preciso ser a pessoa formada naquilo que vai fazer aquilo o resto da minha vida, tá, não sei o quê. Eu posso ser realmente um bom gestor que mais pergunta do que responde, né? Exato, né? Gerir por perguntas e tudo isso, né? Exatamente. E vai levando a gente para aquele caminho da vulnerabilidade, né? Exato, inclusive. Ali... Aí tem uma coisa que eu achei muito interessante, assim, não tive como não trazer. Uma das coisas que você falou, bom, a EIT lançou um programa chamado Dilemas em Foco no início desse ano, né? Só para quem está aqui não sabe, a gente, então, muito movimentado para realmente resolver e facilitar o caminho desses executivos, como o Marcelo,
a buscar, né, um grupo, um lugar seguro, um lugar onde a gente possa realmente trazer esses dilemas, a gente então, em parceria, a Eva Pontes da Fênix Coaching, a gente fez um trabalho em parceria, esse é um projeto que tem outros parceiros também, e então a gente tem essas sessões, que são sessões onde a gente tem um grupo pequeno, com executivos de mesmo nível, onde a gente troca esses dilemas e a gente tem um sistema muito, muito específico para fazer esses diálogos acontecerem. Bom, dito isso, em uma das sessões, e aí associando a sua resposta anterior, você falou assim: a vulnerabilidade te permite achar respostas. E eu achei isso lindo, assim. Eu quase fiz um coraçãozinho para você, assim, sabe? Ficou guardado na minha cabeça. Queria que você me falasse mais sobre essa questão da vulnerabilidade para quem está assistindo a gente também. A vulnerabilidade é libertadora. Ela é libertadora. Ela é libertadora. Bom, eu fui apresentado à vulnerabilidade pelas mãos da Brené Brown, né? Então, que é super, né? Famosa. Ela é fantástica, ela é fantástica. Né? Tipo... Exatamente, isso mesmo. Todo mundo né? que me foi apresentado pela Eva. Eu não conhecia a Brené Brown, a Eva me apresentou, fiquei apaixonado. Aliás, também sou pela Eva, tenho um respeito muito grande pelo trabalho do coaching dela. E eu acho que, como você falou mais cedo, acho que a vulnerabilidade ela traz um elemento de humanizar a gestão, sabe? Toda essa carga de perfeição que eu falei, que se espera do líder, assertividade e tudo mais, né? Aquela questão super-herói, né? Ela não é real. A gente é muito mais humano, e como humano a gente parte do princípio que a gente vai errar, que a gente não sabe determinadas coisas e tudo mais, né? Então, quando a gente tem coragem de encarar a vulnerabilidade, e principalmente compartilhar ela com outros, claro, partindo do princípio que existe confiança envolvida, isso é muito importante, né? Ou seja, é um determinante na base para que a vulnerabilidade possa acontecer de forma produtiva, a confiança é importante. Quando você compartilha com outros isso, você acaba tornando um objetivo que é seu, de desenvolver e passar por cima dessa vulnerabilidade, com outras pessoas também. E essas pessoas automaticamente vão te ajudar pelas vias menos esperadas, na verdade. Então, eu acho isso super bacana, assim, sabe? Se por um lado é difícil mostrar a vulnerabilidade, ou por vergonha, ou por medo de se tornar mais uma pessoa frágil, que não tem nenhum problema, mas enfim, todos os medos que estão atrelados a mostrar a vulnerabilidade, o que eu acho é que ela se paga. O benefício que você tem por mostrar é maior do que você guardar. Mas vamos tentar deixar mais claro. Quando a gente fala de vulnerabilidade para um executivo brasileiro como você, né, que tá sentado numa cadeira onde a gente precisa tomar decisões importantes, o que é isso? O que é ser vulnerável nesse lugar? Primeiro, mostrar que você não sabe tudo, aquela coisa que a gente acabou de falar e que teve um colega nosso que acabou de colocar aqui. Você não é o cara que detém todo o conhecimento. Você tem fraquezas. Consequentemente, você é humano. É bom, né? Oba! Ótimo, que ótimo, legal. Então, isso daí, eu acho que conecta muito mais as pessoas do que o papel do líder super-herói. O líder super-herói não conecta. Aquele cara que dá conta de todos os problemas, muito bom, legal. Mas isso não é algo que conecta. A vulnerabilidade... Né? É máquina. Exatamente. A vulnerabilidade sim conecta. Porque, de alguma forma, você também tem... Se a sua vulnerabilidade for parecida com a do outro, cara, a conexão daí deve ser total. Mas quando você percebe que a outra pessoa foi vulnerável, mostrou um nível de humanidade maior, isso gera conexão. Porque a outra pessoa também tem vulnerabilidades. Então, estamos no mesmo lugar, né? E no mesmo lugar onde nós não somos super-heróis, onde nós somos pessoas normais. Que legal.
E aí, quando eu falo de pessoas conectadas, a gente está falando numa perspectiva mais, digamos assim, objetiva, o rendimento é maior. Então, só pelo fato, então, o rendimento já fica maior. Uhum. Agora, além disso, o prazer é muito maior. E a gente sabe que quando a gente está trabalhando num lugar que dá prazer e tudo, pô, os resultados não acaba nunca, entendeu? Então, a gente realmente vai realizar determinados objetivos com prazer, né? Conectado mais e tudo mais. Então, por isso que eu vejo que o jogar para cima o medo, as inseguranças de mostrar vulnerabilidade, se paga demais, porque a satisfação pessoal é muito alta, então aí do ponto de vista pessoal é gratificante e do ponto de vista profissional é desenvolvedor, entendeu? Legal. Então, para mim, eu me conectei muito com isso. Sabe aquelas coisas que você sempre pensou, estava ali, só que você não conseguia, botar Tava na nuvem. conceituar, assim, sabe? Acho que a vulnerabilidade foi uma dessas coisas que a Eva e a Brené Brown me fizeram alcançar e abriu muitas portinhas para mim. Muito legal. Ajudou com que eu abrisse portinhas de pessoas que trabalham comigo. Muito legal. E é interessante você estar falando, até tem uma referência que a gente trabalha bastante, que é uma referência de Oxford, que não sei se você já viu aquele livro chamado Five Conversation, que é um grupo de especialistas de Oxford que estudaram essa coisa da confiança, né? E eles começam escrevendo o livro falando que o maior ativo que um líder tem é usar a sua humanidade para fazer gestão. Então, quando eu uso a minha humanidade, eu me conecto com a sua humanidade. E aí a gente consegue ter um primeiro elemento, que é criar essa condição de criar confiança. Então, olhar para você e criar, e ter a intenção de me relacionar com você num lugar de maior intimidade, enfim, né? Eu acho que é isso que você está falando. E aí, óbvio que quando eu tenho mais confiança, eu tenho mais motivação, pertencimento. Claro. E aí tudo isso se reflete em resultados, em performance e tudo mais, né? E você sabe o que é engraçado? A semana passada eu estava conversando numa live com uma pessoa que é gestora de uma organização, de uma empresa privada, líder de mercado global, uma empresa grande. E aí, como qualquer empresa, tem impacto no meio ambiente e tudo, a gente estava conversando sobre as formas da gente ajudar eles a minimizar o impacto, a fazer o offset da pegada deles, de carbono. Então, a gente estava falando um pouco sobre isso. E aí, a pessoa foi muito, muito direto, falou, pô, mas o que vocês acham que tem que fazer? Era uma reunião que tinha umas, sei lá, 40, 50 pessoas. E a gestora perguntou assim, pô, mas o que você acha que a gente tem que fazer como empresa? E aí, a primeira coisa que me veio na cabeça é mostrar vulnerabilidade, que não tem problema disso. Então, e aí veio na minha cabeça, colocando isso para uma empresa, não para uma pessoa gestora que gere equipes e processos e tudo mais, da empresa. Aí eu fiquei pensando, por que eu falei isso, gente? Pelo amor de Deus. Aí eu falei, não, eu falei isso porque torna a empresa mais humana. E mais humana, as pessoas se conectam mais, mesmo que seja uma empresa. Porque no final a empresa está cheia de gente lá dentro. Então, a empresa, na verdade, de gentinha, né? pessoas, tem gentinha, tem gente lá, pô, entendeu? Então eu falei, pô, que legal eu olhar para uma empresa que fala, olha, eu pisei na bola aqui, não consigo fazer isso, mas vou fazer assim, assim, assado, vai demorar tanto tempo. Aqueles compromissos que as empresas fazem, tudo, sabe? Pô, e isso me mostra muito mais clareza e honestidade, na verdade. Porque empresa perfeita não vai ter, assim como não tem líder perfeito e tudo mais, entendeu? Então, só estou trazendo que eu até extrapolei, aí eu não sei se eu fiz certo, porque aí... Mas me perguntou e eu falei, bom, eu acho que é isso, entendeu? Veio do coração. Foi legal porque a moça também era fãzérrima da Brené Brown, ela falou, nossa, eu já conheci ela e não sei o que lá. Aí eu falei, pô, então acho que conectou com ela, então faz sentido para ela isso daí, né? A gente estava até discutindo nas outras sessões essa coisa da coisificação, né? O quanto que a gente coisifica as organizações. As organizações são de pessoas, né? E as pessoas, se forem criarem esse lugar de cocriação, esse lugar de interdependência, esse lugar de realmente promover essa colaboração, eu consigo
entrar nesse lugar do não saber, né? Nesse lugar Exato. do posso mostrar minha fragilidade, posso dizer que eu não sei, posso falar que eu errei, posso, né, pedir ajuda né, e ser ouvido, enfim. E aí a gente cria um ambiente muito mais seguro e muito mais com condições de riscos interpessoais, né? Então, que legal, muito bacana. E a gente está vivendo um momento muito tenso, né, Maurício? Como é que você está enxergando, né, esse momento todo que a gente está vivendo para esse lugar de ser um líder, para esse lugar de ser uma liderança, um executivo de uma organização brasileira, por exemplo? Bom, primeiro assim, a gente não pode se permitir passar tudo isso que a gente está passando desejando voltar para o normal que era antes, né? Seria um desperdício total a gente passar por tudo isso que a gente está passando para voltar exatamente do que era antes, entendeu? Acho que isso é muito claro. Até porque, talvez assim, de forma geral, esse normal que a gente tinha antes, eu não sei se era um normal saudável, em todos os aspectos, assim, sabe? Do ponto de vista das relações humanas, das relações da gente com a natureza, como eu já falei, da nossa relação com o capital, né? Da nossa relação com o tempo. Acho que tem muita coisa para a gente questionar sobre isso. Então, quando a gente olha para essa coisa mais clichê que o pessoal fala novo normal e tudo, eu acho que necessariamente a gente tem que olhar para uma questão mais humana, assim, sabe? Trazer os nossos valores de forma mais clara, mais autenticidade, mais sentido de propósito, né? Então, acho que é possível de fazer isso, sabe? Buscar uma cultura organizacional mais humana, acho que mais do que possível é necessário, sabe? De maior respeito, de maior inclusão, né? Tem esse conceito em inglês que é o DEI, né? Que é diversidade, equidade e inclusão. Pô, isso daí não tem mais jeito, cara. A gente tem que trazer isso, né? Para dentro das nossas organizações, para a cultura das nossas organizações, né? Então, é muito no sentido de gerir com base nos valores da organização e com base nos nossos valores. Porque eu acho que determinada cultura que você consegue imprimir na gestão de uma organização, ela acaba ficando enraizada na forma com que essa empresa, essa organização entrega seus objetivos. Então, isso está diretamente ligado, né? Então, tendo uma escuta ativa, assim, interessada com o público interno, acho que ajuda muito nessas questões, sabe? E até ia te perguntar isso. Como é que você acha que o líder, né, o executivo, o, o, o CEO, o CMO, o CPO, enfim, todos os Cs da vida aí que a gente fala, né? A gente usa todas essas terminologias. Como é que você acha que esse profissional ele pode apoiar nesse processo de transformação cultural? Acho que a primeira coisa, assim, a gente escuta sempre que o principal ativo de qualquer empresa, de qualquer organização, são os seus colaboradores, né? Fica aquele papinho lá. É verdade isso? Você faz isso mesmo? Você leva a sério esse negócio? Sem coré-coré? É sério mesmo? Acho que isso para mim é prioridade número 1, assim, sabe? Em detrimento disso, não dá para ter outras coisas. Não dá para buscar resultado, não dá para buscar determinados processos sem levar em consideração isso. Isso, para mim, é primordial, primordial. Então tem a ver com a questão de trazer humanidade e tudo, né? Está totalmente ligado, são pessoas, né? Então isso para mim é uma questão muito, muito forte. O outro ponto é isso que eu acabei de falar, de tentar trazer seus valores para a organização. Não existe um Maurício gestor da CI e um Maurício fora da CI. Pô, é o mesmo Maurício. Claro que tem questões que são comportamentais, que são diferentes e tudo, mas, pô, é o mesmo Maurício. E essa verdade que tem na gente, ela é vista pelos nossos colaboradores, pelos nossos clientes, pelos nossos parceiros. Então, acho que essa autenticidade é muito, muito, muito importante. Definitivamente promover a vulnerabilidade na organização. Eu acho que isso é um fator super importante de desenvolvimento e tudo, com verdade, né? Trazer isso, buscar soluções em coletivo. Oi, Tá me escutando? Acabou minha bateria do... Agora você tá me escutando? A bateria do fone. Sim, estamos. Ah, tá. Beleza. A gente fala muito em transparência, mas eu acho que nos dias de hoje não dá para a gente correr dessa questão, sobretudo nos processos, quando envolve um processo de mudança. Então, acho que essa questão da transparência e de talvez
partir para transparência radical mesmo, me parece super importante, super importante. E por fim, eu acho que é gerir com propósito, assim, sabe? Saber qual que é o teu propósito e manter ele como espinha dorsal no que você faz, no que você influencia, no que você gere. Eu acho que são pontos assim. E você vê que todos eles têm uma ligação humana muito forte, né? Muito Mas forte, né? O Maurício é uma questão, um cara que tem uma visão. Tudo bem, mas são as coisas que eu acredito que eu acho que fazem diferença, na verdade, sabe, Magali? Uhum. Eu recentemente escrevi um artigo que falava sobre essa coisa do quanto que a gente realmente precisa. Até a Ambev criou uma diretoria nova de saúde e diversidade. Felicidade também, né? De felicidade. Tem várias organizações, né, promovendo esse tipo de coisas. E eu escrevi um artigo que falava que o que a gente não pode deixar de ter nesse momento, né? O quanto que a gente realmente precisa olhar para essas coisas e criar essa condição de ter isso na pauta, né? De, assim, de não ser, como você falou, lero-lero, né? E realmente saber que os resultados são importantes. A gente está falando ainda, né, de um ambiente totalmente capitalista, né, ainda, né, onde a gente tem uma cobrança muito forte, mas que, assim, não dá para a gente ignorar as pessoas, os sentimentos, as emoções, essa coisa toda que você está falando da vulnerabilidade. Agora, o que você pensa que precisaria estar na pauta dessa transformação? A gente está falando que a gente está vivendo um contexto de transformação, né? Como você falou, as organizações já não são mais as mesmas, o mundo já não é mais o mesmo, o Brasil já não é mais o mesmo. Então, assim, o que precisaria estar na pauta dessas organizações? Quando a gente fala da transformação mesmo, né? Eu acho que esse valorizar o capital humano me parece fundamental, sabe? Porque acaba que em quase todas as organizações as pessoas, elas acabam que são meio, né? Elas são meio para alguma coisa que é o propósito final. E aí, como meio, muitas vezes vale a pena você jogar para cá, jogar para lá, não levar em consideração para você conseguir o objetivo final, ou porque os sócios demandam isso e tudo, mas será que vale a pena o resultado a qualquer custo? Esse é meu ponto. E aí tem a questão humana, e a questão humana não só interna, mas social, o seu impacto na sociedade, por um negócio mais justo, que leve em consideração um desenvolvimento mais amplo do que não só o seu. Porque a gente sabe que não existe empresa, organização saudável em ambiente não saudável, não tem condições. Uma hora morre, não tem jeito. Uhum. Então, a relação com o ambiente também. Então, eu acho que, considerando que as externalidades não existem, não tem externalidade no planeta. Tudo fica aqui dentro. Não tem externalidade. Eu não consigo colocar para fora do planeta. Então, internaliza o que você considera externalidade, amigão. Acho que esse, no final, é a questão. Uhum. Não tem externalidade. Você vai ter que resolver aqui. Você está botando para baixo do tapete. Ele continua dentro da sua casa. Nessa bola que a gente chama de planeta, né? Está aqui dentro. Seja com a sua relação com pessoas, com o ambiente, e pessoas no sentido amplo, né? Dentro da organização e fora. Então, acho que esse olhar que o papel das organizações ele vai para além quando ela visa lucro, para além de satisfazer o lucro dos acionistas, que é super importante, porque o cara botou investimento, ele tem que ter. Imagina, não sou contra isso nunca, mas que seja para além disso. Uhum. Possa ir além disso, entendeu? Você até me fez... Desculpa, você até me fez lembrar de uma frase, né, de uma conversa com Daniel Goleman e o Dalai Lama, e a pergunta era mais ou menos assim: quando você toma uma decisão, ela é refletida para o aqui, o agora, ou ela reflete isso para futuras gerações, né? Então, talvez o executivo tenha que refletir isso, né? A minha decisão, ela está aqui no agora ou ela está extrapolando os muros da minha organização, né? Então, é um refletir bem legal. Para você que chegou agora, a gente está fazendo uma 8 Live, que está dentro do nosso Roadshow. Nós estamos conversando com o Maurício Bianco, uma conversa deliciosa. E eu estou vendo aqui o horário, eu falo assim, gente, está acabando.
Daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Daqui a pouco ele derruba sem medo, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta aqui. E se vocês tiverem, quem está assistindo aqui, se vocês tiverem perguntas, manda aqui no chat que a gente vai tentar endereçar nesses últimos minutos aqui que a gente tem, né? Mas assim, o nosso tema é dilemas, né? Dilemas dos líderes, né? E o papel do executivo nesse processo de transformação cultural, né? Que você daria de dica, assim? O que você falaria, assim, para o executivo brasileiro que está acompanhando a gente, que vive esse lugar, né? Que a gente começou falando disso, da solidão do topo, né? Da solidão do poder, de estar num lugar do tipo, eu posso mostrar minha vulnerabilidade, mas até certo ponto, porque se o meu comitê executivo me vê nesse lugar vulnerável também, o que vão pensar de mim? Enfim. Queria que você me dissesse, assim, para quem está nos assistindo, o que você daria de dica mesmo, assim? O que você falaria para esse executivo sobre essa questão especificamente de transformação cultural? Dica é aquela coisa, né? Como é que o ditado fala? Se dica ou sugestão fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Né? Sei lá, você tem condições de dar dica, assim. Eu acho que tem condições de compartilhar as coisas que eu acredito que podem servir para algumas pessoas ou não, assim, né? Então, acho que muito nesse sentido. Eu acho que você se rodear de pessoas que têm um propósito que... Não que pensem como você, mas que têm um propósito parecido com o seu, acho que ajuda muito. E acaba que talvez reduz um pouquinho essa distância entre a solidão do líder, enfim. Acho que tem um pouco nisso. E aí, em existindo isso, como eu falei no começo da nossa conversa, que processos, que meios que você pode sistematizar para incorporar, para trazer esses pontos de vista para o seu modelo de gestão. Né? Sem ser aquela coisa super participativa, democrática e tudo mais, que muitas vezes pode não chegar a nada, né? Então, acho que mas sim saber fazer processo de escuta, mas de forma sistematizada. Não é aquela coisa, eu escuto, não. Sistematiza, entendeu? Tenha certeza que o que está chegando para você chega de fontes que são diversas, que têm um nível de equidade, né? Que são pessoas diferentes de inclusão, porque essa diversidade, essa diferença, eu acho que ela soma muito no processo. Então, acho que essa é uma questão muito importante que eu acho que vale a pena. Dá mais trabalho, Magali, dá muito mais trabalho, porque você já tem obrigações e responsabilidades e pressões inúmeras e isso dá mais trabalho, mas eu acho que o resultado é melhor, é mais completo e, particularmente, dá um prazer muito maior. Então, acho que acaba compensando do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional, acaba compensando esse processo mais de olhar para outros lados, assim, sabe? É muito interessante isso que você falou, e uma das coisas que a gente percebe, a gente trabalha com diálogos, né? Diálogos transformadores. Então a gente tem muitas técnicas e métodos e abordagens que a gente utiliza nas organizações de maneira geral, nos grupos, né? E uma das coisas que você falou, que acho que conversa muito com o nosso propósito, como EIT, né? Que é justamente trazer essa sistemática, trazer esse jeito de dialogar. Porque eu acho que quando isso é feito de um jeito organizado, sistemático, oferecendo espaço, criando condições para que as pessoas realmente possam entrar nesse ambiente seguro, nessa escuta profunda, nessa honestidade, oferecendo empatia, enfim, tudo isso que a gente, né, já sabe, os ganhos são muito evidentes, né? Agora, quando isso não é feito de um jeito estruturado e pensado, fica muito solto e aí as pessoas acabam não criando um lugar de aprendizagem para co-construir, né? Para co-criar. E aí fica esse lugar meio complexo, né? E aí eu queria que você contasse um pouco da sua experiência do Dilemas, né? Do Dilemas em Foco.
Então, eu acho que essa perspectiva de co-desenvolvimento, que é o que traz, né, que eu acho que está no âmago disso, eu acho que é um pouco do que a gente está falando aqui, né, de trazer outros elementos e tudo. Porque, no final, eu lembro uma vez que o gestor do meu gestor perguntou para ele, eu estava junto, numa reunião, em regra geral, que percentual do tempo você escuta e que percentual do tempo você fala? E aí, nossa, foi uma pergunta assim, foi uma facada no meu gestor, né? Eu falei, caramba, isso realmente é muito forte. Ou seja, a gente não está disposto a escutar muitas vezes. E quando eu falo escutar, uma escuta ativa, uma escuta curiosa, aquela escuta de verdade, né? Não é escutando já pensando já como é que você vai vir, né? Então, acho que esse ponto é importante. E eu acho que o Código de Desenvolvimento, ele traz muito isso. Ele te, em função dos processinhos simples que são colocados como regras, e a gente é muito bom em seguir regras, né? Ele te obriga a te colocar numa posição de uma escuta ativa, de uma escuta interessada, de uma escuta empática. E quando você tem uma escuta empática, que você se coloca no lugar do outro, você traz sugestões, você traz outras perguntas que vão levar a pessoa a chegar na resposta que ela não estava enxergando. Então, acho que esse processo de co-desenvolvimento, ele é fantástico. Eu acho que eu cheguei a comentar contigo e com a Eva, né, porque a gente trabalhou a gente está trabalhando com eles ainda, né? Que eu tive uma experiência há mais tempo de trabalhar com uma coisa muito parecida e eu acabei incorporando isso em reuniões mensais com a minha equipe no Child Fund, quando eu trabalhava lá, e até na CI também, agora que eu estou lembrando, na Conservação Internacional, que cheguei a implementar há um tempo. Reuniões mensais com a equipe, onde cada um tinha que trazer um dilema, e a gente ajudava a resolver o dilema, mas num processo sistematizado, não é aquela coisa que você joga, você tem que vir preparado, e a gente vai te ajudar a achar saídas. Você vai dizer se a saída é boa para você ou não, na verdade. Então, eu acho que, acho que tem a ver com isso que a gente falou antes, assim, sabe? Como que você compartilha a vulnerabilidade, traz os outros para te ajudar na decisão, ou mostrar possíveis caminhos, entendeu? Acho que está tudo muito, muito conectado o que a gente está falando aqui agora. É muito interligado. Uma conexão bem grande, tudo que a gente falou aqui hoje. E eu acho que o grupo de co-desenvolvimento acaba sendo o núcleo para esses tentáculos que vão chegando para soluções coletivas, vamos assim dizer. Para quem não conhece, o codesenvolvimento é uma abordagem, né, um método de aprendizagem coletiva, onde a gente em grupo consegue ajudar a resolver questões, né, e de um jeito bem estruturado. E é um método ágil de solução, né, de problemas, em que a gente realmente trabalha ali com o grupo para trazer alternativas para os dilemas, para as questões. E aí a gente está trabalhando com grupos focados, né, grupos estruturados do mesmo nível hierárquico, para que a gente possa realmente ter esse lugar de troca bem concatenado, né? E uma coisa que eu vejo que tem muito do lugar que você falou, Maurício, é o quanto que a diversidade promove novos conhecimentos também, né? Porque eu ganho novas lentes, né? Então, tem uma pergunta aqui, a Tati está fazendo, olha, como é para você compatibilizar as diferenças geracionais de gênero e diversidade, ou a falta dela na gestão, né? Acho que a gente pode usar esses minutinhos para responder a Tati. Eu acho que essa questão é um aprendizado permanente para mim, porque apesar da gente incorporar que o ponto de vista de pessoas de diferentes gerações ou diferentes gêneros contribuem, apesar de a gente saber isso de forma racional, muitas vezes nossas atitudes levam a gente a tentar pular isso. E aí, talvez seja por uma questão mesmo de objetivo, de pressa de chegar no objetivo, e com certeza não é um lugar tão rico. Onde você vai chegar, com certeza ele não vai ser tão rico, entendeu? Tem vezes que você não tem esse tempo, não tem essa... tudo bem. Mas, em regra geral, se você forçar um pouco a barra, sabe, de escutar necessariamente, de ter certeza que quem está falando numa reunião, que tem mulheres que estão sendo escutadas, que estão falando e não só os homens falam, entendeu? Como que aí você tem que se policiar para que isso seja
colocado para realmente fazer isso entrar. Porque senão, talvez a coisa continue do jeito que está, assim, entendeu? E aí fica mais estrutura... Tem uma questão mais estrutural por trás que você não dá conta. Então, para mim, assim, compatibilizar isso, Tati, acaba sendo um desafio. Quando consigo, me dá um prazer enorme, porque você percebe que foi construído de uma forma mais colaborativa, mas acaba sendo um desafio muito grande sempre fazer isso acontecer. Sendo muito sincero, né? Não é uma coisa fácil mesmo, né? E acho que tem essa coisa de você lutar contra os seus próprios vieses, né? Todos nós temos vieses, às vezes de geração, às vezes de cultura, às vezes de uma série de coisas que a gente precisa lutar contra isso para quebrar, né? Para interromper mesmo, né? E conseguir criar uma condição. Ai, Maurício, 1 minuto e 30. Seu primo já te mandou um love you aqui para você. Muito bom, olha, eu quero te agradecer imensamente, uma conversa muito gostosa, poderia ficar mais 2 horas aqui com uma taça de vinho, ia ser perfeito. Ia ser ótimo, ia ser ótimo. Mas eu quero te coisas que a gente precisa incorporar, tá vendo? Mais coisas que a gente precisa incorporar. Parar com isso que de noite a gente pode continuar trabalhando com uma taça de vinho. Exato, exato. Bom, olha, obrigada pela sua partilha, por você se trazer tão honestamente e tão verdadeiramente. Eu, desde o primeiro momento que eu te conheci, eu te admirei bastante, né? E eu falei, nossa, quando a gente foi escolher a pessoa, eu falei assim, não, eu quero falar com o Maurício. Então, assim, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua partilha, e espero poder realmente continuar aprendendo com você e trocando muito com você. Tá bom? Aí te agradeço. Trocar é sempre bom, Magali, sempre bom. E eu tenho muito prazer de trocar contigo, com a Eva, nesse grupo que a gente vem trabalhando. É aquele momento do dia que eu dou aquela saidinha, né? E consigo olhar para outro horizonte, que depois quando eu volto com a cabeça melhor. Isso é muito legal. E para você que esteve com a gente, muito obrigada pela sua presença.